Se você ainda não é inscrito no meu canal, já crava um like, se inscreva e ative as notificações. Hoje vamos falar de Osmar Santos, o pai da matéria. Se liga aí, aumenta o som e deixa a maior audiência do rádio penetrar no seu ouvido. Falar de Osmar Santos, para mim, é uma grande... sei lá, não sei como explicar. Para mim, o maior narrador de todos os tempos do rádio esportivo. Claro, respeitando Pedro Luiz, respeitando Heraldo Leite, respeitando Fiore Gigliotti, respeitando também lá pro lado de São Paulo, lá de São Paulo, esse que eu disse, lá pro lado do Rio de Janeiro, Jorge Cury, Dualcei Bueno, Valdir Amaral, no Sul, Pedro Carneiro Pereira, Armando Antônio Ranzolin, enfim, esses craques que na década de 50, 60 dominaram o rádio esportivo. Mas um estilo bem peculiar, né? Diferença pouca. Mas o Osmar Santos inovou essa forma de narrar no rádio. Em termos de vinheta, em termos de entrosamento com repórteres, comentarista, plantonista. Então, assim, o Osmar, ele teve um diferencial muito importante para o rádio do passado e do presente. Ele ainda influencia essa nova juventude, a forma de narrar. Porque existe a forma denotativa e conotativa, aonde uma é mais lenta, porém mais clara, com português mais claro, e a outra mais rápida. Só que a diferença entre ser rápido e português claro, só o Osmar Santos dominava essa faceta. Mas para mim, Osmar Santos foi diferenciado. Não é à toa que é chamado de pai da matéria. E vou mais longe. Para mim, ele é uma entidade. Ele nasceu no dia 28 de julho de 1949, na cidade de Oswaldo Cruz, a 530 quilômetros, cerca de 530 quilômetros da capital paulista. Osmar Santos iniciou a sua infância e adolescência nesta cidade, ajudando também a família na lida do campo, porque os pais dele, seus irmãos, todos foram criados no termo, vamos usar aqui o termo, na roça. Lá na faixa dos seus 15 para 16 anos, ele já tinha encerrado o ginasial, que é o primário, né, o primeiro grau, depois para ir para o segundo grau. E dominava muito bem a leitura, era um rapaz, um jovem muito letrado, e teve a oportunidade de trabalhar na Rádio Clube de Oswaldo Cruz, aonde ele teve seu primeiro contato. Foi repórter, aí depois apresentou o programa, e no belo dia o narrador faltou. E ele foi para campo, com 16 anos, e narrou seu primeiro jogo. E dali, meu amigo, ele tomou o gosto pela coisa e foi evoluindo, a tal ponto que saiu de Oswaldo Cruz, que já estava pequeno para ele, foi para Campinas. De Campinas foi para Marília, aonde Marília dizem, né, que lá quem bebe água de Marília vira um baita locutor. Tô louco para beber essa água de Marília. E aí o Osmar ficou algum tempo lá em Marília, né? Aí aproveitou também para terminar seus estudos, já iniciar a faculdade. E nesse meio termo, ele resolve, junto com a equipe de esportes lá de Marília, onde também ele fazia parte, né, da chefia, vem para São Paulo transmitir um jogo no Parque Antártica, né? Não me recordo aqui o jogo de Palmeiras e quem lá de Marília. Acho que é o próprio Marília. Enfim, o Osmar estava do lado da cabine da Jovem Pan. Porque na época, meu amigo, não tinha essa divisória que tem hoje dentro, né, dos estádios, né, no setor de imprensa, cabine de imprensa, que são os boxes. Algumas são boxes, outras são salinhas fechadas, outras são só separadas por divisórias. Às vezes não tem nada, é apenas um balcão assim, paralelo, né? Eu aqui, fulano aqui, Osmar aqui. Mais ou menos desse estilo que era a cabine de imprensa lá do Parque Antártica. No ano de 1972, em uma partida no Parque Antártica, estava lá o técnico de externa da Rádio Jovem Pan, Bento de Oliveira. E ele observou bem o estilo do Osmar Santos, né? Que tinha apenas 23 anos de idade. E o Bento, que já tinha uma experiência aí na radiofonia, né? Já tinha lá seus 20 anos de casa de Jovem Pan, ele falou
esse garoto é bom. É bom, tem um timbre bom, tem um português bom, é rápido, tem um raciocínio, né? Eu vou falar pro seu Tuta. Tuta que era o dono, administrador, presidente da Pan-Americana, depois virou Jovem Pan. E ele falou pro seu Tuta. Aí o Tuta meio assim falou, bom, entre em contato com ele, vamos fazer um teste com o garoto. Se ele for bom, ele fica. Se não for, já dispensa. E aí o Bento entrou em contato com o Osmar aceitou o convite, veio para fazer o teste, ia ser gravado, né? Na verdade, colocaram ele na fogueira, o Osmar Santos. Colocaram ele para narrar o jogo. Ele pegou e narrou o jogo com uma maestria. Muitas pessoas ligaram na Jovem Pan dizendo quem era esta nova contratação. Porque na época que ele estava entrando na Jovem Pan, lá já tinha Joseval Peixoto, já tinha Edemar Anuzek, já tinha como narrador lá também. Aí estava entrando o José Silvério, que recentemente encerrou a carreira. O José Silvério estava vindo de Lavras, tinha rodado Rio de Janeiro, tinha rodado Sul, aí acabou vindo para São Paulo trabalhar na Jovem Pan. Então eram esses monstros da narração que estavam lá na Jovem Pan. O Joseval estava de saída, ia para Bandeirantes. Então precisava arrumar mais rapidamente um novo narrador. Então deu certo a ida do Osmar Santos. E o detalhe, o Osmar, ele se inspirou na narração do Pedro Luiz e do Joseval Peixoto. Olha só, que ironia do destino. Ele acabou sendo aí o substituto de Joseval Peixoto. E lá foi. Osmar ficou por um longo tempo na Jovem Pan, fez excelentes partidas, narrou Copa do Mundo, a Copa de 1974, né, pela Jovem Pan, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, excursões dos clubes brasileiros na Europa, enfim, Fórmula 1, ele teve, o currículo foi a chance que ele teve a nível nacional de enriquecer o seu currículo. Vou aproveitar também aqui a oportunidade para falar de grandes narrações do Osmar. Vocês vão conferir agora a narração do gol do Corinthians na invasão corintiana de 1976 no Maracanã, a narração do gol de empate do Russo e o último pênalti, porque a partida foi para o pênalti, o Corinthians venceu nos pênaltis e foi para a final do Campeonato Brasileiro daquele ano. E o último pênalti que classificou o Corinthians, eliminando o Fluminense em pleno Maracanã, com mais de 70 mil torcedores corintianos. Foi considerado a invasão corintiana no Maracanã. Confira aí. Antes da gente passar o vídeo, eu quero aqui fazer um agradecimento ao amigo Flávio Monteiro. O Flávio Monteiro, que faz parte do canal Osmar Santos Gols Históricos, que você pode visitar o canal dele. Vai lá, aproveita, inscreve, curte todas as narrações do Osmar, que ele tem um acervo maravilhoso com áudios sincronizados com os vídeos e os gols narrados pelo grande Osmar Santos. Vai lá, clica. Flávio, um abraço aí, obrigado aí pelos áudios que você cedeu cordialmente aqui para ilustrar esse vídeo aqui no meu canal. Na sua fiel, tomou posição, Vaguinho outra vez, capricha aí, garoto, que o placar não é seu. Autorizado o menino, levantou pra boca da botija, subiu Geraldo de cabeça pro gol, e que gol! Tremulando a bandeira do Corinthians no Maracanã. Russo mandando de bola o garoto. 10 é o número da camisa dele. Russo, garoto, indo pra conferir meu filho. Bom de bola, menino todo.
passados 31 minutos. Lateral direito alvinegro, 2 é o número da camisa dele. O meu povo está tremulando as bandeiras, está sorrindo no maior do mundo. O Brasil inteiro desembocou no Maracanã. Há uma festa, um turbilhão de emoção. E a Maria recebendo as instruções do trio de arbitragem. Vai para o gol, Busto das Traves, Renato. Um momento inesquecível no futebol brasileiro. Um momento que marca a história do futebol do Brasil. E a história desse sofrido, desse arrancado Corinthians de lágrimas, desse Corinthians que vai buscar na raiz desse povo o seu momento mais emocionante. Olha lá, Zé Maria, daí é tomou posição Zé Maria, grande expectativa no maior do mundo. Correu, bateu Zé Maria, gol! Gol! Aí estava surgindo a Nacional que estava virando Globo, ou seja, a Rede Globo, Roberto Marinho estava comprando a Rádio Nacional de São Paulo para incorporar a programação padrão da Rede Globo, ou seja, Sistema Globo de Rádio. Aí o Osmar foi procurado. Tem um livro que conta todos esses detalhes, vou colocar aqui o nome deste livro, você está vendo aí o nome deste livro, o autor deste livro, e aonde você pode comprar esse livro. Vai lá na Amazon que tem disponível esse livro aí para comprar. E neste livro eu também fiz a leitura, teve a primeira tentativa, aí o seu Tuta, né, a gerência da Jovem Pan, descobriu, dobrou o salário do Osmar. Aí a Globo tentou negociar, sei que até o Boni Fácil entrou no meio, o Boni, para tentar tirar o Osmar Santos da Jovem Pan. Já no ano de 77, mais ou menos, metade de 77. Foi então que, não sei que estratégia usaram, um dos diretores da Globo chegou no Osmar e falou, olha, eu quero dar a equipe de esporte para você. Na verdade, o Osmar não queria nem mexer com direção, porque ele, na verdade, ele vendia na Jovem Pan, mas quem coordenava era outro. E na Rádio Globo, ele, além de vender, ele ia coordenar e ia ajudar a trazer novos narradores, novos repórteres, ia revelar, ia, na verdade, fazer um padrão novo de narração para o rádio, além daquilo que ele demonstrou dentro da Jovem Pan. Aí não teve jeito. O Osmar Santos foi para a Globo. E aí estreou no ano de 1977, já na decisão do Campeonato Paulista de 77, com a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta de 1-0, gol de Basílio. Também você pode procurar na internet, um gol maravilhoso, um gol bem gesticulado, mais de 200 palavras diferentes foram ditas na descrição desse lance aí do gol do Basílio. E aí o Osmar criou a equipe. Placar, autorizado o cirurgião para a cobrança da falta máxima para o time do Brasil, expectativa em Cuiabá, o Brasil está treinando visando recuperação internacional. Sócrates na bola, capricha garotinho, capricha que o placar não meteu, ripa na chulipa, timba na gorduchinha, gol! Brasil! Do Brasil! Que bonito é! Sócrates do garoto! A bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Na rede, pelo lado de dentro, Sócrates, 9 é o número da camisa dele, bom de bola o garotinho, na cobrança de pênalti, incontestável, 1 para o time do Brasil, 0 para a equipe da Suíça, bola solta pela linha intermediária para Cerezo recolhendo, enfiando na esquerda, soltando para Zé Sérgio, recolheu o garotinho, eu vou com você, Nelson, pra lá, 2 pra cá, no gol, tocou pro gol, Brasil! do Brasil! Que bonito é! Zé Sérgio, garotinho! Tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Bola clara de
que o jogador brasileiro não precisa de nenhum esquema, porque a seleção não teve nenhum até agora, só o esquema individual é que poderia salvar para mais um gol. E foi assim que surgiu no drible pessoal. Na arrancada, pouquíssimas vezes Zé Sérgio arrancou, quando o árbitro aponta final do jogo. Zé Sérgio em lance pessoal, Brasil 2-0, termina a partida. Ardérico, Jacomo, Henrique, Guilherme, o repórter Globo. Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, Antônio Edson, o Tonicão, são os narradores dessa época. Além de Fausto Silva, que já trabalhava com ele na Jovem Pan, que ele levou para a Globo, Roberto Carmona, Henrique Guilherme e tantos outros que a gente for parar para lembrar aqui, vai levar o dia todo aqui no meu canal. Mas enfim, ele montou uma puta equipe de esportes para transmitir rádio. Enquanto um viajava com a seleção brasileira, já tinha um fazendo cobertura do Campeonato Brasileiro. E paralelo a isso, já viajava outro para fazer cobertura de Fórmula 1, de campeonato de vôlei, Olimpíadas, enfim. Era uma puta estrutura a equipe de Osmar Santos da Rádio Globo, do final da década de 70 até os meados dos anos 80. Foi então que Osmar Santos, nesse meio período, ele participou também do programa Balancê. O programa Balancê, além de falar de futebol, com personalidades do esporte, também ele trazia ali alguns políticos, algumas personalidades públicas, para discutir sobre futebol, discutir sobre política, até porque nessa época o Brasil estava saindo do processo de regime militar para a entrada pós-democracia, ou seja, não tinha voto direto para presidente. Então a briga foi mais por isso. Aí então ele conviveu ali com os bambambãs, a nata, do pessoal que queria a abertura da democracia direta no Brasil, Movimento Direta Já, Emenda Dante de Oliveira. Aí o Osmar foi chamado para ser o mestre de cerimônias do Movimento Direta Já, em São Paulo, envolvendo mais de 1 milhão de pessoas ali no centro de São Paulo. As imagens que você pesquisa aí, que mostram, você vê tudo isso. Socialmente, ele ficou conhecido a nível nacional e também, digamos, internacional. Aí, nesse período, vem a Copa, passou a Copa de 82, aí vem a Copa de 86. 85, a Globo resolve trazer o Osmar para narrar jogos na TV, com os mesmos bordões, só que com um ritmo meio pé no freio, freado, pausado, sem muitos detalhes. E, claro, a dicção dele sempre foi uma dicção maravilhosa, mas para a TV, muitos acharam que ele ia narrando no rádio como se estivesse na TV. Isso acabou não agradando muitos ali na Globo, na direção. E alguns até contam que teve situações que estava perdendo até a audiência, o pessoal estava mudando de canal. Não estava acreditando que o Osmar Santos estava narrando na TV naquela situação. Aí então, o Osmar, já no final dos anos 80, ele sai da Globo, sai do sistema Globo de rádio, vai para a Rádio Record. E aí lá na Rádio Record, ele já tinha lá Oswaldo Maciel, já tinha lá Reinaldo Costa, Tinha uma galera que havia trabalhado com ele na Globo, e ele faz essa nova reformulação e viaja para a Copa de 90, na Itália, já não só como coordenador de esportes da Record, da Rádio Record, mas como narrador também da Rede Manchete. Então ali, o que ele não foi aproveitado na Globo, a Rede Manchete acabou aproveitando. E aí foram longos anos, ele narrando futebol na Manchete, também coordenando a equipe na Rádio Record. E nesse período na Rádio Record surgiu lá Cledir Oliveira, surgiram outros narradores também, garimpados aí. E quem cuidava dessa parte de garimpar esses garotos e apresentar para o Osmar Santos era o Antônio Edson, o Turicão, que ia no interior narrar e ele sempre observava, as emissoras de rádio transmitindo, do interior e seus narradores. Enfim, Osmar foi uma escola, foi uma grande escola revolucionária do rádio esportivo brasileiro, que fique bem claro. E hoje, gente, é
É triste, isso aqui é um desabafo meu. O rádio AM acabou, mas o que custaria os donos de rádio manter, né, o som com eco como era do rádio AM? O que custaria para os donos de rádio manter as equipes esportivas, rádios do interior, rádios da capital, como eu falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso? Antigamente nós tínhamos 3 emissoras de rádio, hoje nós temos 3 emissoras de rádio, mas não tem aquele investimento, sabe, em material humano, e precisa voltar isso. E hoje estão tentando aí mudar a forma de narrar para o streaming. Não tenho nada contra, é uma nova plataforma, mas rádio tem que se manter o estilo, a tradição. Eu sou a favor disso. Aí o Osmar acabou saindo da Rádio Record, voltou para a Rádio Globo, né? Isso aí ainda lá no início dos anos 90. 93, 94 vem a Copa do Mundo. Osmar Santos narrou a Copa do Mundo em 94. Após aí, né, a trágica morte de Ayrton Senna, o Brasil ganhou um grande presente, o Tetra, depois de 24 anos. E o Osmar narrou todos os jogos da seleção brasileira daquele ano. Só que, além da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, o final daquele ano estava traçado no destino de Osmar Santos, lamentavelmente. Na noite de 22 de dezembro de 1994, uma véspera de Natal, Osmar Santos sofreu um brutal acidente, furando seu crânio, atingindo a massa cefálica do seu cérebro e o deixando basicamente um mês na UTI. Os médicos, ainda dentro de todos os seus limites, conseguiram devolver ao Osmar a vida, que é de mais importante. Mas não conseguiram devolver para o Osmar a coisa mais brilhante que Deus tinha dado para ele, o dom da fala, o dom da narração. Prova disso, que até um dia eu ouvi um comentário. O que fizeram com o Osmar foi a mesma coisa que fizeram com o João do Pulo. O João do Pulo tinha as 2 pernas, teve que ser amputada. O Osmar tinha a voz, e a voz foi atingida, foi ceifada. Daí então, para muitos, a esperança de vida estava perdida. Mas o Osmar, mais uma vez, provou que desde a sua infância queria ser um revolucionário no rádio esportivo, e foi. E mais uma vez, ele nos provou que a força de vontade, mesmo nas piores de todas as dificuldades, você consegue dar a volta por cima. Depois de muito processo de terapia, muito processo de fonoaudiologia, o Osmar ainda conseguiu voltar a falar algumas palavras, voltar a raciocinar, voltar a se emocionar, voltar a viver. Só que, ao invés da fala, as mãos, os dedos do Osmar se tornaram fatores primordiais para uma nova meta da sua vida. A nova vida do Osmar, hoje, é voltada para a arte. Pinturas, quadros, telas. O Osmar que a gente conheceu no rádio, que tinha a arte de falar, hoje transmite a arte de pintar. Hoje, o Osmar Santos, o novo Osmar Santos, o renascido Osmar Santos, vive assim, simples, pintando os quadros, vendendo seus quadros, e o que é de mais importante, a sociedade paulista brasileira nunca o esqueceu. Tanto é que grandes festas da imprensa, grandes festas que envolvem personalidades esportivas, o Osmar está junto. Osmar é um ídolo do rádio que não morreu. Sua voz estará eternamente, assim também como ele vive uma nova vida e vive eternamente em nossos corações. Hoje o Osmar Santos não está mais no campo de futebol, está no campo das artes. Mas mesmo assim, ele nunca deixará de ser o maior narrador de todos os tempos do rádio brasileiro. A você, Osmar Santos, muito obrigado, porque você
fez, como muitos narradores, a vontade de narrar. Você foi escola para muitos narradores e para mim, que sou seu fã, que gosto muito das suas narrações, que emociono muito quando ouço as suas narrações. Você é muito importante para a gente, que gosta do rádio à moda antiga, que gosta do rádio do presente. Você é a referência, você é o início, você é o meio, você é o fim. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, compartilha. Não, eu não vou nem pedir para você dar like. Compartilha com seus amigos que gostam de rádio. Compartilha. Faça crescer meu canal e vamos ter uma meta. Esse vídeo tem que ter 1000 likes e 10.000 visualizações. Fechado? Até o final desse mês. Um forte abraço.